Bom dia, meu nome é Kurt Stanton. Eu nasci na cidade de Hamburgo, na Alemanha, em 1929. A minha família era de classe média normal. Eu, fora dos meus pais, tinha ainda um irmão e uma irmã. Eu tenho que confessar que os primeiros anos da minha vida eu não notei nada diferente do que qualquer outra criança na Alemanha e não senti realmente o nazismo que começou em 1933. Isso para mim só começou quando nós fomos obrigados a usar a estrela de Davi em cima dos nossos vestimentos para nos distinguir dos alemães. Uma vez usando isso, eu notei que eu era tratado diferente por todo mundo, especialmente na escola, onde eu tive muitas dificuldades, que é uma escola normal, mista, com crianças alemães, e que eu me lembro, eu era o único judeu na aula. E realmente foram brigas praticamente diárias na escola, até que eu fui expulso da escola, para ser bem claro. Assim eu comecei a notar que eu era diferente dos outros. No ínterim, o meu irmão e minha irmã deixaram a Alemanha e foram para a Inglaterra para morar com uns parentes. Eu notei que diariamente a vida estava mais difícil para meus pais, e em 1941, exatamente, eu acho que foi o 20 de outubro de 1941, me lembro essa data porque era um dia antes do aniversário da minha avó, que nós fomos obrigados pela polícia de nos apresentar no dia seguinte com uma mala só na estação de trem. Chegamos na estação de trens, era minha mãe, meu pai e eu, e fomos postos em vagões de gado, mais ou menos, que eu me lembro, uns 70 pessoas num vagão. O vagão foi fechado, e passamos um dia e meio a 2 dias até chegamos na Polônia, no gueto de Lodz. Lá fomos tirados dos vagões. Ainda eu acho que algumas pessoas já tinham morrido dentro do vagão, porque não tinha comida, não tinha nada, nem tinha água. E chegando em Lodz, fomos colocados em apartamentos, e o apartamento onde meus pais e eu ficamos era de 2 quartos e com 18 pessoas. Agora era já uma situação bastante desumana, para não dizer mais. E eu fui obrigado logo depois para começar a trabalhar. Primeiramente eu fui obrigado a trabalhar de noite numa fundição, e eu aguentei por alguns meses e depois não consegui mais trabalhar lá. Assim eu fui transferido para trabalhar numa fábrica de caixas de munição, que isso foi já trabalho diurno em vez de noturno, já era uma melhoria. Logo, alguns meses depois, em 1942, eu estava na rua, no gueto de Lodz, quando eu fui pego por uma turma de soldados alemães e fomos colocados num hospital. O boato que a gente ouviu, que a gente ia ser transferido para um outro campo. Eu consegui durante a noite fugir desse hospital e voltei para o apartamento onde eram meu pai e minha mãe. Quando eu voltei para o apartamento durante a noite, meu pai tinha morrido e só encontrei minha mãe, e tive que
assistir no dia seguinte o velório do meu pai. Após esse tempo eu fiquei doente alguns meses, mas consegui sobreviver, apesar de bastante fraco, e ficamos no gueto de Lodz por mais um ano. Depois, cada vez mais as pessoas do gueto foram transportados para outros campos, até que minha mãe e eu também fomos transportados novamente em vagões de gado para o campo de concentração de Auschwitz. Chegando lá, na rampa, fomos descarregados praticamente dos vagões e tinha soldados alemães na nossa frente com cachorros e diziam esquerda, direita. Eu não sabia o que significava isso, até que um soldado alemão me perguntou: quantos anos tu tens? Eu não sei até hoje, porque eu disse 16 anos, eu não tinha 16 anos, eu tinha 14. E direita, tá bom. Minha mãe foi para o lado esquerdo, que eu soube depois, logo que isso foi direto para a câmara de gás. Eu fui obrigado depois a trabalhar no gueto, num trabalho que foi considerado um trabalho muito leve, que era a classificação do pessoal que tinha sido executado nas câmaras de gás. Eu fiquei muitos meses trabalhando nisso, e cada vez mais fraco e com muito pouca comida. No campo de Auschwitz, foi raramente que alguém escapou. Quando alguém tentou de escapar, todos os prisioneiros foram reunidos numa praça e a contagem foi feita por horas a fins e a gente tinha que ficar parado em pé. E, logicamente, com cada vez menos comida, e a gente fica extremamente enfraquecido. Chegou o inverno de 43 para 44 e a gente ouviu boatos que os russos estavam chegando na Polônia. Até que uma noite nós fomos reunidos no campo e foram obrigados a sair do campo com soldados ao redor de nós, marchando na neve durante toda a noite. Muitos dos prisioneiros que estavam junto comigo não conseguiram mais aguentar essa marcha, eles simplesmente caíram no lado da estrada e a gente ouvia os tiros que eles foram executados pelos soldados alemães. Nós marchamos assim por uns 2 dias, acho quase 3 dias isso durou, essa marcha, até que fomos novamente carregados em vagões de gado e fomos transportados para um outro campo de concentração chamado Mauthausen, que é quase na Áustria. De lá ficamos algumas semanas sob condições bastante precárias e novamente fomos carregados em vagões de gado para um campo de concentração chamado Sachsenhausen, Oranienburg, isso ao lado de Berlim. De lá ficamos alguns meses e eu tive uma pneumonia dupla e tive a sorte que no campo tiveram alguns prisioneiros de guerra que eram noruegueses, e entre eles um médico que conseguiu me salvar. Me recuperei e na primavera de 45 já era que fomos novamente transportados, desta vez em caminhões abertos, vigiados logicamente por soldados alemães, e não sabíamos aonde íamos ser transportados, mas era uns 10 a 12 caminhões, todos com prisioneiros, indo para não sabíamos aonde.
E o problema começou que esses caminhões foram atacados por aviões aliados. E nós recebemos instruções dos soldados alemães que nós não podíamos sair dos caminhões. Eles sim, quando foram atacados por aviões, eles saíram do caminhão, mas nós deixaram em cima. Porém, lá houve a primeira reação nossa, que nós também não ficamos em cima dos caminhões, mas nós jogamos o lado da estrada, para não ser fuzilados pelas metralhadoras dos aviões. Essa viagem durou uns 4 dias, e não me lembro mais o que tinha de alimentação, se tinha alguma coisa. Águas a gente recebia de vez em quando, isso eu me lembro bem. Mas, de repente, uma manhã nós estávamos novamente nos caminhões e, de repente, não tinha mais soldado alemão. Tinha todo mundo desaparecido e estávamos perto de uma cidade chamada Lübeck, onde nós encontramos os primeiros soldados ingleses. Nós ficamos na cidade de Lübeck e lá nós fomos acolhidos com prisioneiros de guerra franceses, que nos levaram algumas semanas mais tarde para a França. Eu tive a sorte para me recuperar na França. Eu fiquei quase morando 1 ano na França e conseguiu, vamos dizer, até um certo ponto, reequilibrar a minha vida, e reencontrei meu irmão, que servia na época no exército inglês, e assim tive novamente contato com minha irmã e meu irmão, que continuavam morando na Inglaterra. Depois de ficar 1 ano na França, eu fui para a Inglaterra também, onde eu fiquei até 1958, quando me foi oferecido um emprego aqui no Brasil, e eu vinha para cá, e desde 1958 estou morando em Porto Alegre. E só posso dizer uma coisa, que eu, quando cheguei no Brasil, achei que era o lugar onde eu poderia viver bem, e nunca me arrependi disso, e me sinto muito em casa aqui desde 1958. Muito obrigado.